Senhor, que a tua luz brilhe poderosamente sobre a face de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando através da internet, nos seus lares, aonde eles estiverem. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então é uma revelação do Evangelho à fé, certo? A fé me leva à revelação do que é o Evangelho, quem é Jesus, o que ele faz. Então é isso que é a importância que ele está colocando aqui de ter a fé, porque a fé me leva à revelação do Evangelho. Então nós vamos ver os níveis da fé. Existem níveis. Da hora, como eu disse, quando a gente nasce, a gente só conhece um pouquinho, depois aquilo vai aumentando. Então vamos ver isso em Tito, capítulo 1, versículo 4. Então veja, isso aqui é um tipo de fé. Olha, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, quando a pessoa começa a vida cristã, ela tem uma fé comum, que é o que ele diz aqui, você viu? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então é quando a pessoa começa, ela tem uma fé comum. É isso daí que todos nós começamos, aquela fé que Deus põe em nosso coração. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 5, 6, 3, acho, por aí, que a medida de fé que ele coloca. Quando nós nascemos de novo, Deus não pôs uma medida de fé, mas essa fé é comum. Tem gente que só fica nisso, gente. É um perigo perder a fé, perder tudo, até a salvação. Tá? Então é uma fé de bebê que o Senhor põe no nosso coração. Mas, como nós acabamos de ver, tem que crescer. Não fica nesse nível, não. Você tem que ter fé para crescer, tá? Então, se nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo o coração de Deus, os pensamentos de Deus. Vocês não acham isso máximo? Então vamos ver outro tipo de fé, Marcos 6. Vamos lá. É 41, mas eu não vou ler, que vocês sabem que é a multiplicação, a primeira dos pães. Então Jesus vai testando a eles. E veja o 35, versículo. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, o que isso aqui nos leva? Esse aqui é um tipo de fé pequena. Está cheio de gente que vive nesse tipo de fé. Tá bom, já é melhor do que não ter nenhuma, é uma fé muito pequena. Mas que Deus nunca vai poder suprir a necessidade dessa pessoa. Sim ou não? Porque assim, quando eles viram que era tarde e o povo precisava comer, eles esqueceram que Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, e que Ele faz milagres, que Ele tinha condição de comer. Então, fé pequena, não adianta. Não adianta a lógica. Eu quero ver no problema que está passando. Vocês estão me acompanhando? Eu quero ver na hora do problema se Jesus é o provedor ou não. Então Jesus testou eles, né? A fé nesse ponto aqui, que é uma fé pequena, ela está crescendo, mas ela tem que crescer mesmo, certo? Não pode ficar só nesse tamanho, tá? Por quê? A fé está lá, porque Ele deu uma medida. Ela tem que crescer, então eu tenho que buscar o Senhor para ela crescer. Tá valendo? É por aí, tá? Então, como que é essa fé pequena aqui? Será que amanhã Deus vai vir prover? Porque hoje aconteceu essa maravilha, mas amanhã Ele vai vir? Mas não é ficar com uma lógica na cabeça: amanhã Ele vai vir. Não é por aí. É a sua vida, é o seu relacionamento com Ele.
Mas também não é na segurança da economia que você tem lá, que amanhã você vai ter. Não é. É olhar para Ele, depender dEle, saber que Ele vem, que Ele está mostrando, Ele está ajudando você a crer nele. É outro tipo de fé, Lucas 8. E eu tenho muito que falar sobre isso aqui. Mas veja aqui o versículo, deixa eu ver. Esse aqui é sobre eu vou ler só um versículo. A explicação da parábola do semeador. Então, no versículo 13, ó, ele deu exemplo da semente que caiu em vários tipos de terreno, certo? Aí, no versículo 13, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Isso quer dizer o quê? As pessoas, elas são salvas, mas não fazem nada para a fé crescer. Nada. Quando vem um problema, elas desistem. Vem uma coisa que aperta mais aquela vida, ela vai embora, desiste. Não vou andar atrás disso não. Tá? Porque a pessoa não investiu na fé pequena que Deus deu, naquela medida de fé que tem que ir crescendo. Então aqui, essa fé é uma fé temporária. É bem claro ver isso dentro da igreja. As pessoas, né, estão muito alegres, tal, mas elas semearam errado. Não cresceram nada. Semearam a palavra de uma maneira errada. Não estão empenhadas em conhecer o Senhor Jesus. Porque é uma fé temporária. Não é a fé comum e nem a fé pequena. Esta é uma fé temporária. Dura pouco. Qualquer coisa já se manda, não persevera na palavra de Deus. Não persevera. E elas nunca vão chegar no nível mais forte de fé, porque não persevera na palavra. Então é por isso que a fé é temporária. Creu só naquilo lá, não tinha alicerce, nada, era pedra, vai embora. Então ele tem esse nível de fé também. Tá? Mas vamos pegar atentos. Romanos 4. Veja aqui. Estamos vendo os níveis de fé, tá? Então, Romanos 4. Olha aqui, para ficar uma fé mais forte, como é que tem que ser? Romanos 4, versículo 20. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a palavra, buscar Jesus, né? Para ter uma fé mais forte. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Está falando de Abraão. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, a raiz era muito forte na fé de Abraão, por isso que ele venceu, tá? Foi cada vez indo mais alto para acontecer aquele milagre fabuloso, né? Que já na velhice eles tiveram filhos, tanto ele quanto a esposa, tá? É diferente daqueles que foram embora, fé temporária, essa é completamente diferente. Ele perseverou, ele fez a fé crescer, porque ele não duvidou, como diz aqui, por incredulidade da promessa. Demorou, é o que nós já vimos, precisa paciência. Ele foi testado anos, mas ele foi trabalhando na fé, buscando Deus, cada vez mais. E ele só falava que a promessa estava realizada. Tanto que o nome dele mudou, de Abraão para Abraão, que é pai de nações, de multidão. Oh, muito prazer, pai de multidões. Meu nome é esse. Em hebraico quer dizer isso. Então, ele acreditou. E ele foi crescendo na fé, ficar uma fé forte. É a palavra de Deus que faz isso daí, tá? Então, as pessoas que não perseveram, acabam desistindo, porque ficam questionando. Deus não vai fazer. Se tivesse que fazer, já tinha feito. Então, é aquele tipo que indaga, que questiona, que duvida. Esse não vai perseverar, ele vai perder, porque ele é uma pessoa que quer ser imediatista. Não, com Deus não vai. É uma vida, gente. Você vai crescendo cada vez mais, que você vai buscando mais esse Deus, tá? Então, as pessoas, para ter esse tipo de fé, elas enfrentam os problemas, as dificuldades, as adversidades que vêm, mas olhando para o Senhor. Foi o que ele fez, não foi fácil.
Tanta coisa aconteceu na vida de Abraão, antes de nascer Isaac. Foi uma vida difícil, mas uma vida de perseverança e de fé, confiando na promessa. Então, a fé forte é essa. Esse é o tipo de fé forte. Então, isso é crescimento espiritual. Tem que ter esse tipo de fé. Vai buscar isso. Por tudo que você passa, por todas as dificuldades, testes que vêm, você persevera, você está firme na promessa. Então, tá? Quem desanima nunca chega na fé forte. Vai ficar assim mesmo. Vai perder toda a vitória que Deus tem. Tá? Então vamos ver agora. Isso aqui é uma fé forte, mas existe uma fé grande. Tem a fé grande. Vamos lá. Mateus 8. Existe a fé grande, né, gente? Vocês viram os níveis de fé? Tá bom? Então, Mateus 8, versículo 10. Olha só aí. Que é esse aqui. Ouvindo isto, então nós sabemos que aqui é a cura do servo lá do centurião, né? Que ele acreditou na autoridade de Jesus. Então ele diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Essa é uma fé grande, porque essa fé recusa duvidar e questionar. Não aceite questionar você mesmo. Não aceite. Não aceite duvidar. Isso daí anula a promessa. Isso aí destrói a fé. Pessoa que não tem palavra. A Bíblia não tem a palavra aqui dentro, não tem comunhão com Deus. Então desanima, tá? Mas esse daqui, o que foi? Ele teve confiança absoluta na autoridade da palavra de Cristo Jesus. Porque ele viu, falou, não, ele tem algo aí com Deus, com o céu. Esse cara realmente é de Deus. Porque o que ele fala acontece. E ele soube comparar, porque como um general de exército, ele sabia que quando ele dava ordem, o exército todo tinha que obedecer. Como funciona a autoridade? Então ele disse: Senhor, nem precisa ir, uma palavra basta, porque a tua palavra é a verdade. Meu Deus! Então essa é uma fé grande. E Jesus confessa aqui: nem em Israel nunca achei fé como essa. Então nós temos que agradecer a Deus. Fé é isso. Antes que aconteça, eu sei que o Senhor já fez. Eu sei que o Senhor já fez. Ele não viu nada de milagre aqui, o centurião, mas ele disse: não, a tua palavra, uma palavra basta, porque eu sei como funciona a autoridade. E você tem autoridade no que você diz. Então quando Deus fala, acontece. Então veja isso, gente, que demais que é essa fé grande. Então vamos ver aqui, agora Tiago, capítulo 2. Acabando. Então essa fé grande, gente, isso é o máximo, hein? Certo? Vamos chegando, vamos chegando. Tiago, capítulo 2. Então vamos ler isso aqui, porque tem muita gente que faz uma doutrina sobre isso, sobre fé e obra, né? Vocês já devem ter escutado por aí. Mas, inclusive ele cita Abraão aqui para falar o que é a fé e o que é a obra. Então vamos lá, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tá bom, vai com paz. Quer dizer, ele está mostrando o que é obra e o que é fé. Porque a fé, ela tem uma obra nela, que é realizada. Você entende? A fé tem uma obra realizada, né, que acontece. Então aqui no caso ele deu esse exemplo. Então não é só você: eu tenho fé que vai dar tudo certo para você, e você não faz o que você tem que fazer. Você não fez o que você tem que fazer. Então ele está explicando, não é isso que você tem que fazer, mas ele está dando uma explicação, que nem o bebê. O bebê mal conhece o pai e a mãe conhece pouco. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma fé espiritual de conhecer Deus. Vocês estão acompanhando? Ele está falando aqui de uma obra que não foi feita, embora está com uma fé.
É isso aí. Então vamos continuar para você entender mais. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então não é essa fé da cabeça não adianta. Porque o diabo crê e não anda com Deus, e não opera em Deus. Então é a fé do coração, hein? É diferente. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras, agora ele vai deixar mais claro o que ele está dizendo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não foi por obras que ele foi justificado, quando ofereceu Isaque no filho, como o filho Isaque, como o sacrifício. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, mas a obra realizada no Espírito, porque era fé. Nós estamos falando de níveis de fé onde Deus age com milagre. Estão acompanhando? Amém. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Obra, qual obra? Ele creu, a obra aqui é crer, gente. Ele fez o que Deus mandou. E Deus veio. Então tem uma ação na fé que a gente está sempre falando aqui. Deus pediu o filho dele, ele deu. Ele tem uma comunhão com Deus, ele não inventou. Calma, né, gente? Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa é uma fé ativa. Você tem que crer no que Deus manda você fazer, e você tem que fazer. Então, quando a verdade começa, quando você de verdade começa a viver essa fé, que está sendo descrita aqui, é quando nós podemos andar nela. Você está vivendo, você está andando nela de verdade. Porque Deus falou, eu não sou peso, eu não sou fardo. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou suave. Eu carrego o seu peso. E eu dou a minha vida para você. Então, a pessoa que está cansada, esbaforida, vida isso, vida aquilo, está sem Deus. Está sem palavra. Porque é para você de noite deitar, descansar, ter as forças renovadas e levantar no outro dia abençoado por Deus. Quando você faz a obra, você fica exausto, fica doente. Você não aguenta. Então, capítulo 2 de Gálatas, vamos lá para o versículo 20. Como eu disse, o versículo 20 começa no segundo parágrafo do versículo 19. Já faz um fechadinho assim com a sua caneta aí, para emendar no 20, porque tem tudo a ver, certo? Não foi feita a divisão certa. Então começa assim. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa então é a fé divina. Essa é a fé perfeita. É isso que Deus quer que nós tenhamos, essa fé de Deus operando dentro de nós. Esse é o último nível da fé. A fé divina. Como ele diz aqui, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa é a fé que agrada a Deus, e nós vamos crescendo, tendo a palavra dentro de nós, estudando a Bíblia. Ficou claro que vocês têm que estudar a Bíblia? Eles vão estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia como? Pega os ensinos daqui, um tema, vai pegando por temas, vai estudando, como se você tivesse que fazer uma prova.
como se você tivesse que apresentar aquilo. Eu preciso saber isso. E aí você vai pedir ao Espírito Santo, você vai começar a praticar. Em nome de Jesus. Valeu? E agora nós oramos, ó Pai, por essas pessoas em casa, que o Senhor haja nessas vidas agora, Senhor, nas situações de cada um, nestes lares, nestas famílias, Senhor, vem com o Teu poder, Senhor, tirar as trevas dessas famílias, desses lares, que haja salvação dos familiares, Senhor, que haja agora a Tua proteção para essas famílias, para estes lares, a Tua guarda, e que você venha com a Tua provisão abençoá-los, que, Senhor, os enfermos sejam curados nesses lares, Senhor, a depressão, as pessoas com depressão em casa, sejam libertas agora.